gente, tranquilo. O lugar mais seguro contra o coronavírus do mundo, né? Índice zero de contágio. Os caras lá, vou falar pra você, cara, tem que estudar os caras. Ó, a gente tá vindo pra segunda parte agora desse bate-papo sobre conservadorismo. Na primeira parte a gente se concentrou em falar sobre o conceito conservadorismo, a origem dele com Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo, a questão de que os ingleses vão dar muito mais força e ênfase a esse movimento e a esse pensamento filosófico. Nós conversamos assim sobre como que esse conservadorismo vai fazer parte do cenário do século XVIII na Europa. E aí, o que eu ia trazer agora, para a gente conversar um pouquinho, é sobre como que esse conservadorismo, ele casa com o pensamento também liberal. A gente tem que colocar o seguinte, né? A gente tem que colocar duas coisas. Nós estamos falando de um período, né, no qual o movimento do liberalismo pelo Adam Smith estava acontecendo, o movimento ceticista pelo David Hume, por exemplo, estava acontecendo, empirista, né, também. Então, assim, esses movimentos, eles se casam, né? Ô Gigi, vamos tentar fazer um entrelace do Burke, vamos fazer um entrelace com o Adam Smith. Acho que os dois já dá pra gente casar bastante coisa. Porque, assim, o David Hume também, porque uma coisa importante do conservadorismo, e eu acho que é uma palavra cerne, tá, do conservadorismo, ô Gui, não sei se você também comunga com isso, que é o ceticismo. Né, que é aquela questão de você talvez ter sempre um pé atrás. Talvez né? a proximidade do Hume com isso é porque quando o Hume desenvolve o ceticismo, ele fala, olha, você tem que duvidar até da razão. Porque a razão, ela prega peças em nós. A razão, ela muitas vezes, ela cria uma realidade da qual a gente acredita, e aí quando a gente se vê dentro dessa realidade, a gente vê que ela não era verdadeira. Então é duvidar da própria razão. Quando Edmund Burke traz o ceticismo para o pensamento conservador, ele está partindo de uma premissa parecida com essa. As leis, elas não devem derivar da razão. Mas só que ele vai distanciar do Hume, porque o Hume, ele vai, por ser empírico, ele vai negar qualquer princípio metafísico. Para o Hume, só existe aquilo que os sentidos alcançam. Aquilo que os sentidos não alcançam não pode existir. Logo, Deus, por ser metafísico, ele não existe. Então, nesse ponto, o Burke vai se distanciar do David Hume. E aí eu acho mais fácil a gente fazer a ligação dele com o Adam Smith, né, por conta do liberalismo. Com relação ao ceticismo, você quer fazer algum comentário? Então, na verdade, com relação a isso tudo, eu acho que esse que é o problema do sentimento de clube quando a gente traz a ideia de conservadorismo para o campo político. A gente é obrigado a colocar todos esses caras no mesmo saco, né? E eu não acho isso uma coisa fácil de se fazer do ponto de vista filosófico, né? Quer dizer, você colocar quem? Você fala? Um materialista e um metafísico no mesmo saco. Entendi. Por conveniência. De Hume Burke. Pois é. De Hume Burke, Então, assim, eu acho que não dá pra gente fazer essa conexão no campo da filosofia, e a gente é obrigado a fazer essa concessão no campo político. Entendi. Porque essa que é a minha crítica que eu comecei a fazer antes dessa questão do conservadorismo anglófono aí, né? Que ele peraí. Galera, eles perguntaram o que é que eles não estavam entendendo o que você estava querendo explicar anglófobo. Anglófono. Né? Anglófono, que ele estava querendo dizer. Não, que eles perguntaram o que era anglo alguma coisa que eles falaram. Assim, é porque a anglosfera são os países que falam inglês dentro da realidade desses países, né? O Roger Scruton, ele fala disso, né? Scruton mesmo, né? Ele próprio pronunciando Scruton, mas eu gosto o pessoal fala Scruton, né? Mas na anglosfera seria isso, né? Esses países que têm a cultura inglesa e que foram o berço do conservadorismo, né? O Scruton, ele percebe tendências conservadoras, né? Que apresentam de fato uma oposição política aos movimentos que ele chama de liberals, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, talvez na Índia, mas ele não consegue perceber essa resistência de fato em países como França, Espanha, Portugal, Brasil, sobretudo, né? Então, assim, latinos, mas sobretudo dos países menos desenvolvidos, né? Aqui, aliás, nesses países, mas especialmente aqui, a narrativa da esquerda política ela é hegemônica, né? Então é complicado isso. Então o anglófono seria a influência
no sentido, a influência inglesa, Isso. né, em meio à política ocidental. Na verdade, seria só a ocasião de ter surgido nessa esfera. Né? Mas o que eu estava falando dessa crítica é o seguinte, você perguntou se tá tudo bem com esse princípio do ceticismo e tudo mais. Né? Eu acho que é difícil de falar, né? Porque eu acho que existem conservadores, por exemplo, que tendem a pensar de maneira um pouco mais inovadora, e eu não vejo contradição nenhuma nisso. Né? Pegando um outro raciocínio do Scruton também, né, que é difícil você encontrar um intelectual de fato conservador, né, por causa desse problema. Né? Encontrar um intelectual conservador que produza conteúdo próprio, né? Quer dizer, o conteúdo não conservador, para a gente colocar em oposição, ele é sempre muito mais volumoso. Né? Mas o que eu vejo é o seguinte, né? Por essa natureza difícil de definir do que é um conservador, a gente acaba tendendo a englobar tudo num lugar só. Mas essa perspectiva de poder inovar, né, de não ter esse ceticismo político, de gostar de ter uma mente um pouco mais para, não digo mais para frente, né, mas mais avessa um pouco as coisas congeladas como elas estão, isso é possível também dentro da esfera conservadora. Né? Entendi. É uma tendência dos pensadores, dos intelectuais conservadores, serem mais céticos, mas isso não é uma causa sine qua non. Entendi o que você quer dizer. É porque o que eu estava querendo me referir é o seguinte, quando se constrói, o próprio Burke, quando ele construiu a noção, né, de conservadorismo que ele estabeleceu, ele se pautou, eu creio que eles comungaram de fontes parecidas. Por exemplo, quando você pega o empirismo, o movimento empírico, né, nós temos ali algumas figuras importantes. John Locke, por exemplo, que vai ser uma figura inclusive importante dentro da Inglaterra, né, extremamente importante. E dentro do empirismo, quando a gente coloca as características do que é o empirismo, diferentemente da noção de racionalismo, por exemplo, do Descartes, né, que vai ter essa dicotomia de pensamento entre empirismo e racionalismo, o empirismo ele vai se pautar no ceticismo científico. O empirismo do Hume. Do Hume, isso. O que seria? Não, do Locke. Não, Locke não. Mas assim, eu estou querendo dizer que esse empirismo que é colocado de você ser cético é no sentido da segurança. De você questionar os padrões, de analisar caso a caso. Né? Então, essa busca por isso, desse ceticismo, constrói a ideia do conservador de não ser guiado por uma ideia, como eu vou dizer assim, por uma ideia fanática ou não questionadora. Mas vou dar uns séculos atrás para dizer por que eu não estou 100% de acordo com isso. Né? Quer dizer, eu já vi essa definição, né, de conservadorismo como uma espécie de ceticismo, o Pondé fala isso, né, um ceticismo político, e o socialismo, ou o que fosse, seria uma espécie de fé política. Né? Eu não sei se é bem por aí que eu penso as coisas. Penso o seguinte, teóricos, intelectuais que integram hoje o escopo, né, de fontes do que a gente chama de conservadorismo, especialmente no universo ocidental cristão, católico, né, que são os doutores da igreja, eles surgiram num tempo em que tudo que eles falavam era avesso ao costume. Então, assim, essas coisas integraram, na verdade, o nosso corpus, né, de referência a duras penas. Não foi um negócio fácil. Você ser santo naquela época significa que você contradisse forças impossíveis. Né? Então, para essas coisas que são racionais, que são objetivamente boas, que são pautadas ali, né, em princípios indissolúveis e tudo mais, elas nem sempre coincidem com o comportamento do povo no geral. Né? Então, mudanças dentro da tradição, que observem a tradição, elas são sim necessárias. E às vezes elas envolvem você chacoalhar a sociedade de maneira brusca. Né? Não significa que você vai ter essa fé, né, no porvir em algo que você nunca viu. Não é bem por aí. Né? É em algo que a gente já viu. Tem um respaldo na história, tem um respaldo na tradição, na filosofia, em alguma coisa. Né? Mas nem sempre essa mudança é suave, nem sempre o que surge como material é um negócio que está coadunando ali com a sociedade e promovendo uma mudança paulatina. Vai olhar, por exemplo, Santo Antônio, né, São Francisco de Assis, sim, eles todos bradaram contra coisas. O Francisco de Assis, eu acho que foi o cara que, se você for analisar a postura do Francisco de Assis
no período em que viveu, né, não dá para chamá-lo ali, nós chamaríamos ele o quê? De um reacionário, entendeu o que tu quer dizer? Não dá pra você, Não dá para você usar essa você terminologia, só né? consegue rotular conservador e não conservador num ambiente de dicotomia política, né? Okay. Quer dizer, dois partidos disputando a cena política ali. Se não for isso, você tem uma outra coisa. E já trazendo para o século XVII para frente, né? Pois é. Mas o que eu estou olhando, assim, eu estou tentando buscar uma perspectiva perene aqui da coisa. Entendi. Porque se a gente está tentando ser conservador e buscar uma tradição, a tradição não começou no século XVII, XVIII, XIX. Né? Aliás, há quem diga que o primeiro dos grandes conservadores foi Platão. O que se ensina na academia? Respeito às instituições, a valorização da tradição grega. Então ali você já tem a base, né? Mas valorização em que sentido também? Porque o Platão, que era discípulo do Sócrates, né, bebeu numa fonte que era o Sócrates, que era, assim, vamos pensar, revolucionário. Revolucionário. O cara dele foi condenado a tomar cicuta porque ele não acreditava sim. que o panteão grego era o que o Hesíodo falava, que o Homero falava. Sim, mas eu digo no sentido de que um jovem, ao entrar na academia, ele aprende a ser um bom cidadão, ele aprende os valores daquela sociedade, ele aprende a respeitar as instituições, que nada mais é do que algo tradicionalista. Sim, mas para resumir o que eu estou falando aqui, eu acho o seguinte, mais do que o ceticismo, eu acho que a ideia dessa linha de pensamento nossa aqui, né, se a gente está tentando definir o que é conservador, é em primeiro lugar a gente presumir que existe algo que se chama bem objetivo. Né? Então assim, existe um bem objetivo e ele não necessariamente vai estar de acordo com o costume da maioria. Sabe? Se o bem objetivo ele estiver prejudicado pelo costume da maioria, então peraí, tem alguma coisa que precisa mudar, e rápido. Né? Agora, se de repente a sociedade se organizou, quer dizer, numa sociedade com um governo pequeno, vamos pegar no liberalismo político e econômico, né, que nem nos Estados Unidos, os próprios pais fundadores falavam isso, que só é possível você ter uma sociedade como a americana, uma constituição ali com tão poucos artigos, né, em um povo que é naturalmente virtuoso. Se o povo não fosse naturalmente virtuoso, algo teria que mudar, entendeu? Então, assim, essa ideia de ceticismo político, ou até de necessariamente você dizer que liberalismo é conservadorismo, depende de condições. Sim. Então, vamos colocar chegar naquela parte. Porque eu entendi. A gente está... Estamos precisando colocar na gaveta certa o nosso conceito para não expandir, eu entendi. E aí é onde que entra a relação do liberalismo com político, econômico que o você falou uma palavra virtude, que é uma palavra importante para a gente... Não, dela que eu vou partir. O conservadorismo, sobretudo do Edmund Burke, é um conservadorismo, entre aspas, liberal, do ponto de vista da propriedade privada, da economia de mercado. Só que não é a mesma ideia de uma propriedade privada, de economia de mercado do Adam Smith. Porque o que o Edmund Burke entende? Ele entende que o indivíduo ele não precisa colocar na mão de uma estrutura do Estado aquilo que é dele. Ele, de uma maneira orgânica, se eu cuido do que é meu, se você cuida do que é seu, se o Gui cuida do que é dele, se o Ken se cada um cuidar do que é seu, a sociedade ela vai alcançar um progresso natural. Ela vai alcançar uma dinâmica dentro de uma naturalidade. É aquilo que depois o Scruton vai chamar de organicismo. Uma sociedade que, como um corpo orgânico, vai funcionar normalmente. Não há necessidade de uma atuação direta do Estado definindo como que o Gui vai cuidar da propriedade dele, como você vai cuidar. É esse o sentido do liberalismo que o Burke defende e que eu gosto muito. O Burke defende e o nosso príncipe imperial, Dom Bertrand de Orleans e Bragança também, e ele chama isso de princípio da subsidiariedade. Aliás, só para aproveitar o nome, o príncipe, né? Talvez hoje seja dos expoentes conservadores do Brasil o que melhor representa o conservadorismo. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma fonte conservadora, acho que eu seria bertrandista. Sim. Né? Acho que eu seria, ele sabe o que faz, né? O cara é bom. Mas esse princípio da subsidiariedade é o seguinte, ele diz que uma instância superior do poder não deve intervir nas instâncias inferiores na capacidade, né, e no direito que elas têm de resolver os próprios problemas.
mas deve socorrer caso essas instâncias inferiores peçam ajuda. Então é mais ou menos o seguinte, se eu tenho a minha prefeitura aqui e está tendo, sei lá, nós não podemos falar a palavra mágica, né, pelo risco de diminuir o alcance ou qualquer outra coisa, mas vamos supor que tem uma doença misteriosa que surgiu aí há alguns meses, né? E a nossa prefeitura tem uma visão de como lidar com um problema que seja próprio daqui, nenhuma outra prefeitura do país pensa igual, né? No princípio da subsidiariedade, nós teríamos o direito de resolver o nosso próprio problema. Deu problema, deu zica, deu zebra, você pede socorro pro Romeu Zema, né? Esse ser iluminado, né? Aí, você querendo a ajuda do Romeu, ele vem e te socorre. Se você não quiser a ajuda dele, ele não tem nada que encher o saco, entendeu? Então, esse que é o princípio da subsidiariedade. Então, você respeita as instâncias inferiores. E a célula primária da sociedade é o indivíduo, né? E logo acima do indivíduo você tem a família. Logo acima da família você tem as organizações locais. Acima disso você tem, sei lá, hoje a prefeitura ou o que for, né? Então, assim, essa estratificação da pirâmide deixaria toda a responsabilidade basicamente nos setores inferiores, e isso permite um alto grau de liberdade, de soluções criativas aparecerem em lugares diferentes, e as instâncias superiores ficam com pouca responsabilidade, oficial pelo menos, né? E uma agilidade maior para poder lidar com esses problemas. Esse é um princípio lindo que eu acho que no papel, não sei se funcionaria na prática, né? Adoro pensar que sim. Né? E a grande crítica que ele faz ao Adam Smith, em uma das cartas dessa crítica aparece, é que o liberalismo... Quem faz? Que o Edmund Burke. O Burke faz. Faz ao Adam Smith. A gente tá falando do príncipe, né? Eu falei, cara, o príncipe falou isso, cara? Uma das críticas que o Burke faz ao Adam Smith é que o liberalismo econômico do Adam Smith tem um sério risco, e o neoliberalismo dos tempos atuais mostra que isso é verdade, tem um sério risco de você criar uma cultura global, onde as comunidades tradicionais, os povos, perdem a sua cultura local, em detrimento a um globalismo que acaba construindo uma única cultura e que todos têm que se submeter a ela. Então, ele se aproxima do Adam Smith. Pode continuar. O liberalismo econômico do Adam Smith tiraria um princípio fundamental, que é o princípio da hegemonia do próprio povo, a determinação dos povos. O que faz sentido, né? Você consegue precificar tudo, quem tem dinheiro manda em tudo. Sim, sim. E a isso, hoje em dia, a gente chama de globalismo. Pois é. Né? Bem-vindo ao conhecimento de Jorge Soros. Exatamente, Pois é. E você fala Jorge Soros agora, a turma te acha que você é teórico da conspiração. Até eu não sou terraplanista, eu gosto de geografia. É redonda, tá? Mas você sabe que a teoria da Terra plana está dando tanto efeito que já atingiu o globo inteiro. Isso é globalização. Mas é o seguinte, desculpa que eu tava vendo, eu ia comentar, é o seguinte, a gente estava falando sobre a questão, peraí, calma que eu perdi ali, que eu fui atender o telefone. Não, só pegando o ponto que o Gui falou, sobre a questão dessa ideia da economia e tal, algo que o outro conservador economia, o Alexis de Tocqueville fala, que o grande risco da dependência do Estado é tirar o protagonismo dos indivíduos. O Estado sabe disso e o risco disso é virar o que o Alexis de Tocqueville chama de despotismo democrático. Então, acaba o antigo regime, acabam os regimes déspotas, surge uma democracia, só que essa democracia coloca na cabeça dos indivíduos que os indivíduos precisam do Estado, o Estado sabe que os indivíduos sabem que ele precisa do Estado, o Estado vai continuar mantendo, se tornando o grande pai, o grande provedor das necessidades dos indivíduos, e esse Estado vai se manter no poder. Por quê? Porque o governo bom é aquele que atende às minhas necessidades. Portanto, a ideia de um Estado grande tende a acabar com essas mesmas comunidades. Então, tanto o liberalismo econômico do Adam Smith, quanto essa ideia de um Estado grande, tendem a enfraquecer cada vez mais os indivíduos. Entendi. Portanto, se cada um fizer a sua parte, a sociedade progride. Cara, esse é um princípio tão fácil de vender nessa crise de saúde pública que a gente está vivendo agora, né? Quem gosta ou quem não gosta do atual governo não interessa, né? Sai ministro da saúde, entra ministro da saúde, que não sei o que lá, aí entra um com uma visão, aí depois vem outro com outra visão. Cara, você quer deixar o seu hospital à mercê do que o próximo ministro, que você nem sabe quem que vai falar?
Ou você quer dar para o hospital a liberdade de conduzir o próprio protocolo ali de resolução do problema, né? Eu acho que quem está mexendo com o problema, botando a mão na massa, o povo que tem formação, os médicos, os enfermeiros, mas eles têm mais do que competência para poder lidar com o problema ali que estão vendo na frente. Não precisa de alguém, que um presidente que não é da área, né, que vai escolher um ministro que talvez não seja da área, porque não precisa necessariamente ser da área, né, vão decidir em conluio aí o que você tem que fazer. Eu acho que isso é um negócio muito louco, né? Para a educação, então, piorou. Para a educação, piorou. A gente estava falando disso um pouco tempo atrás, né? Você tem quantas escolas no Brasil? É um número assim, é absurdo, né? Todas as crianças do Brasil, presumidamente, têm que passar pela escola, né? Isso é obrigatório. Eu sou contra a educação compulsória, né? Mas é compulsório, então tem isso, né? Você acha mesmo que um cara, né, que troca de visão, inclusive, a cada 4 anos ali, governando um ministério que ninguém sabe direito como funciona, né? Porque MEC, CAPES, não sei o que lá, é um mistério, né? É uma zona, né? Você acha que aquilo lá tem competência para definir o que todas as pessoas têm que entender como correto, justo, bom e correto? Não tem, cara. É o despotismo democrático que o Alex Tocqueville fala. Mas agora é o seguinte... Nesse sentido, eu sugiro uma trilogia de uma série que provavelmente você deve ter assistido, Pátria Educadora, do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, Eles tratam muito desse assunto. Não, mas eles têm uma trilogia chamada Pátria Educadora. Não, eu assisti. Mostra exatamente isso. Principalmente o último capítulo. O último capítulo que eles constroem Paulo Freire. Vamos fazer todo isso daí. Mas só trazendo uma coisa aqui importante, então a gente trouxe lá para o Adam Smith, falamos do liberalismo, você comentou sobre isso, né, tal. O que acontece? Agora vamos tentar trazer 2 coisas importantes aqui. No pensamento econômico, tá? Quando nós falamos conservador, e aí quando a gente fala de conservador ali, a gente está falando desse liberal, surge uma expressão popular. Qual que é a expressão popular? Como é que é? Liberal não, como é que é a expressão? Conservador nos costumes e liberal na economia. Conservador nos costumes e liberal na economia. Beleza? Né? É uma expressãozinha popular que se surge aí. Mas que né? Faz sentido? Não, isso que eu ia falar. Pro Burke faz sentido, Sim. é porque, na verdade... O Scruton já não. Pro Roger Scruton é um conservadorismo Então, mais peraí, romântico. vamos só segurar o Scruton aqui. Vamos pegar pro Scruton. Vamos pegar aqui pro Burke. Essa expressão, conservador nos costumes e liberal na balada, o cara fala liberal na economia, né, que tem essa expressão liberal na economia seria uma expressão que veio de fato do Burke, né, que ele vai tratar desse assunto. E aí, que você comentou sobre virtude, eu queria voltar nele. Porque o conceito de virtude é grego. A gente vem do conceito de virtude grego. A palavra é latina, né? Tal, assim, mas vamos pegar... O formato é Tomás de Aquino. Aí vamos pegar, assim, desde lá de trás o conceito de virtude, né? E trazê-lo para os dias atuais, enfim. É uma pergunta muito complicada quando a gente fala assim, o que é virtude? Como eu defino padrões de virtude? E aí o Adam Smith vem com um livro importantíssimo dele, que ele vai tratar sobre moral. E aí tem uma coisa interessante que é contraditório, que é o seguinte: olha só, se o pensamento conservador é o pensamento que quer manter as estruturas, o conservadorismo vai ter momentos que vai ter que ser contra o capitalismo. Porque o capitalismo traz inovações. E o capitalismo com as inovações, principalmente ali quando tinha o conflito na Inglaterra entre os Whigs e os Tories, era exatamente isso. Mas o problema é o verbo que você usou. Qual o verbo? Não é manter, é preservar. Não, beleza, mas o que eu estou querendo dizer... Vamos mudar o termo então, vamos colocar preservar. Preservar as estruturas, o que acontece? O capitalismo, como ele precisa da inovação, precisa de coisas novas, ele pode ser aquilo que destrói a estrutura. Então, mas preservar permite mudanças. Não, beleza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, lá atrás, no século XVII, os Whigs e os Tories brigavam exatamente por isso. Por quê? Havia um interesse ali. O interesse das oligarquias agrícolas inglesas, percebendo o crescimento industrial e a população migrando para a cidade, está tendo um enfraquecimento econômico ali. Ou seja, o sentido da Inglaterra agora vai ser o quê? Produzir indústrias, exportar para o mundo europeu ou para fora, e isso traz uma mudança no cotidiano das pessoas. Vou dar um exemplo simples.
O cotidiano das pessoas começa a ter agora hora para dormir, hora para acordar, que não é mais aquele mundo natural onde você acordava com o galo e dormia quando a noite escurecia. É o mundo do relógio. E não só Então, isso, né? Trabalhava de acordo com a época da colheita e descansava nos períodos intermitentes. Nos períodos intermitentes, que isso. é um negócio tão, né, ameno, da inveja desse Inveja, porque você teria uns 3 meses de descanso, né? E tudo mais, né? Mas o que que acontece? A vida urbana... Ó, só um parênteses. A vida urbana... 3 meses de descanso hoje eu não tô invejando mais não. Não aguento mais ficar dentro de casa. Eu vou voltar pra escola logo. Mas olha pra você ver, a questão era dentro do mundo inglês, naquele período era isso. Entende? Então por isso que houve o conflito dentro da Inglaterra e aí colocou conservadores contra liberais. Porque os Whigs liberais dentro da Inglaterra eram quem? Os burgueses que queriam um mundo industrial, que vai estar mudando totalmente o cotidiano das pessoas. E aí quando a gente pega a estrutura, vamos pegar a estrutura básica do conservadorismo que você colocou, que vem da cultura latina, da cultura da romana... Atenas, Roma e Jerusalém. Atenas, Roma e Jerusalém. A industrialização vai trazer um novo estilo de vida e um cotidiano que vai romper com isso. Sim. Entende? Mas... Então olha que interessante, os conservadores, em um momento, colocaram o capitalismo como o grande problema, o inimigo. Sim, mas aí o que tá? Não é impossível pensar dessa forma, né? A verdade é o seguinte, nada é possível se a gente está pensando puramente na mecânica de funcionamento de um Estado, ou então na mecânica de funcionamento da economia em determinado momento, né? Quer dizer, mais Estado, menos Estado, isso é matéria para circunstância, né? Não é impossível que um conservador defenda em determinada circunstância um Estado um pouco mais forte. E não é impossível que um conservador, em determinada circunstância, defenda a implosão do Estado como um todo, como eu acho que deveria acontecer com Brasília hoje. Né? Mas, assim, nada é impossível, depende da circunstância. E o que é importante aí, e eu vou voltar nisso aqui, né? O importante é a gente entender que existe um bem objetivo e nessas instituições, né? Quer dizer, que os princípios do direito romano, que não é esse direito positivado que a gente tem, né? É aquela noção de que a gente consegue, pelo direito natural, por exemplo, buscar o que é universalmente justo, o que é universalmente bom, né? A partir da filosofia grega que auxilia nessa empreita, assim, sem dúvida nenhuma, né? E da religião cristã, né? que herdou a organização religiosa do judaísmo, mas com esses 3 elementos a gente consegue viver de maneira conservadora, independentemente do regime que você defenda, né? Quer dizer, os meios políticos, os meios econômicos, eles são circunstanciais. Eu, Guilherme, por exemplo, eu acho que o sistema jurídico e econômico mais interessante e justo e equilibrado que já houve na história é o feudalismo francês. Agora vai falar assim, eu acho que o feudalismo francês tem que ser implantado no Brasil. Agora, claro que não. Mas assim, circunstâncias, sabe? O pessoal fala assim, conservador nos costumes, liberal na economia. Assim, fale por você e pela circunstância em que você vive. Provavelmente vou estar de acordo, né? Mas às vezes não, sei lá, tem que ver. Né? Tem que analisar isso, né? Maravilha. Outra coisa, vamos trazer para o Brasil agora, conservadorismo? Bora. Vamos trazer para o Brasil, porque assim, construção de conservador e liberal no Brasil... E tem uma outra coisa, nos Estados Unidos é outra coisa ainda. Conservador, porque daí vai ter que discutir o Partido Democrata lá, sim, entendeu? E aí é uma outra concepção ainda. Porque na verdade nos Estados Unidos não é nem conservador e liberal. Não, conservador e progressista. Exatamente. Que seriam duas... Republicanos e democratas. Que é uma outra conversa. Né? Mas trazendo para o Brasil, a gente teve o quê? No período monarquista aqui, segundo reinado. No segundo reinado a gente vai ter esses liberais e conservadores. E a questão no Brasil era quem era conservador no Brasil e quem era liberal no Brasil. Então vamos tentar entender o seguinte. Os conservadores eram aqueles próximos e defensores de uma monarquia. Os liberais no Brasil, existia entre eles republicanos. E existiam aqueles que eram monarquistas, mas que defendiam, por exemplo, um Brasil trazendo desenvolvimento tecnológico para cá, como a industrialização, e a gente tem a figura do Mauá lá como uma figura importante nesse processo, certo? Sim. Então acho que se construiu a partir daí. E isso veio, acho que, da cultura inglesa. Se a gente for analisar em termos de parâmetro, se você pegar as elites brasileiras, fazendo uma comparação com as elites inglesas, assemelha-se, entende? No pensamento de como eles funcionavam lá e trouxe para cá. E só para um parênteses,
aproveitando que você está no segundo reinado, já chegando aqui na proclamação da República, olha como é que toda revolução não dá certo de verdade. Como é que nasce a República Democrática no Brasil? Por meio de uma revolução. Sim. Democrática. Tá vendo? Ano passado a gente fez 130 anos de República Democrática, vamos chamar assim, no Brasil. Por meio de uma revolução, República da Espada. Sim. Em algum momento a República Democrática no Brasil deu certo nesses 130 anos? Nós tivemos, quer dizer, na verdade nós tivemos vamos fazer uma digressão 4 histórica. cisões aí. Não. É proclamada a República, você começa uma ditadura. República da Espada. Beleza. É instituída a Constituição de 1894, democracia, República Café com Leite, até 1930. Isso. Então você tem aí 41 anos de uma revolução que não deu certo. Aí você tem a Era Vargas, 32 você tem a Revolução. Começou com uma revolução. A Revolução de 32. De 30 sim, né? é. Tomou o poder. E, aliás, ditadura, né? E em 37 você vê o Estado Novo, a ditadura, até 45, mais 15 anos, de 30 a 45. Então você tem aí um intervalo de 56 anos sem uma democracia. Então beleza, acabou a Segunda Guerra Mundial, você tem um período ali, a partir do Dutra até o Jânio Quadros, vamos chamar isso de República Democrática, houve algum princípio disso, vamos chamar aí de 20 anos de algo que chegou próximo disso, o regime militar. E aqui eu não quero entrar no debate se foi ditadura, se foi o regime, eu quero pegar só para mostrar história. que acabou a... 64 a 85, foram mais 21 anos. Aí 89... Foi para 70 e tantos anos. Aí a gente chega em 89, vamos votar! 21 candidatos a presidente da República. Silvio Santos, candidato a presidente da República. E de 89 a 2019, 30 anos, nós tivemos 2 presidentes empichados. Aqui eu não quero entrar no mérito se foi ou não foi justo. Estou fazendo um processo histórico. E com um detalhe, e com um monopólio total da esquerda política nesse período. Né? Sim. Então, assim... O único presidente, na minha concepção, que de fato fez um papel de estadista, presidente, com isonomia, não foi eleito. É o Itamar, que caiu no colo dele. E que ainda assim, lambes, não posso falar palavrão também, né? Mas dentro do PMDB dele ali, ele também, né, era servo fiel do... Só para fechar então meu raciocínio. Ok, havia um movimento no Brasil de acabar com de fazer uma transição do segundo reinado, para trazer para cá as ideias liberais que estavam acontecendo nos Estados Unidos, de instituir uma democracia. Se ao invés de em meio a uma revolução, fizesse essas transformações de forma graduais, talvez a história nossa seria diferente. Entendeu? Se ela não fosse em rompimentos, sim, mas em gradativos. Sim, concordo. Então a gente tem 130 anos de República Democrática, mas que um exercício da democracia não deu 30 anos. E que se for exercer ela agora, tem que começar do zero, porque você vai ter que estruturar tudo. E com um detalhe, se a gente entender democracia no conceito original, quer dizer que é o poder de fato, não você tem de fato o poder para resolver os seus problemas, vamos supor, esburacou sua rua aqui na frente, você pode chamar seus vizinhos a assaltar? Assim, eu vi isso acontecendo numa cidade de satélite em Brasília, não lembro o nome da cidade de satélite. Eles peticionaram, tanto que foi sem resposta, para consertar as ruas do bairro. O povo ficou puto, contratou uma empreiteira e asfaltaram por conta própria. A delegada mandou prender todo mundo da liderança do bairro, porque era competência do poder, exclusivo do poder público mexer com as vias urbanas. É difícil, cara. É difícil um negócio desse. Então, nem consertar foram presos como reacionários, reaços, pois cara. Nem consertar sua própria rua você não pode. Você não pode educar seus próprios filhos. Porque se você fizer isso, você vai preso por abandono intelectual, perde a guarda, etc. Enfim, né? Nem educar seus próprios filhos, que não é nem só um direito, é um dever dos pais, desde tempos imemoráveis, né? Hoje você não pode. Por quê? Porque o Estado tem que estragar o seu filho com 500 matérias que ele não vai lembrar depois de passar no vestibular, né? Então, assim, é complicado, cara, é complicado. Democracia, vírgula, né? Entendi. Maravilha. Deixa eu pegar aqui o que eu peguei aqui das anotações, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma que eu lembro dos caras comentando, que era pra gente falar sobre o conservador. É porque eu tô sem a pergunta aqui, pera rapidinho, cara. Mas a pergunta era mais ou menos assim, como conversar, a Sofia que perguntou, como discutir sobre conservadorismo e os movimentos de LGBT. Ela falou outro nome lá, ela falou movimentos, se os conservadores são... eu acho que ela quis dizer dos movimentos LGBTQI, entendeu? Mais.
se o conservadorismo é contra, entendeu? Entendi. Esses movimentos, entendeu? Essa era uma das perguntas. Quer responder? Eu respondo. Não, responde, depois eu... Olha, É porque como ela é minha aluna, ela sabe mais ou menos a minha posição, então... eu vou falar uma coisa aqui que não é muito essa. Vou dizer um pensamento ortodoxo, com verdades difíceis de falar numa sociedade que nem a nossa, que é intolerante diante do pensamento conservador. Né? O conservadorismo, especialmente no Ocidente, né, quer dizer, da Europa oriental para cá, né, quer dizer, do mundo cristão, ele se pauta, né, nos princípios das religiões cristãs, que dizem o seguinte, né, que a moral sexual não é do campo político, não pertence ao campo político, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, o ponto é o seguinte, né, para ilustrar, eu posso falar da posição católica, porque eu como católico eu sei basicamente o que a igreja sempre pensou sobre todas essas coisas desde sempre, né? Ninguém pode obrigar ninguém a amar a Deus. Porque se você obriga alguém a fazer alguma coisa, já não é amor, é coerção. Mesma coisa, né? O ato de caridade, isso vale para os impostos, né? Se eu obrigo o Adriano a me dar todo o salário dele para eu ajudar os pobres, eu posso dizer que o Adriano está ajudando os pobres? Não. Não, tá certo? Então o amor, a caridade tem que ser voluntário. É por isso que as religiões cristãs, as democracias cristãs, não criminalizam o pecado. Tá? A pessoa é livre para fazer o que ela quiser, para ela poder não ter uma religião, para ela não ser cristã. Ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser protestante, ninguém é obrigado a seguir o Edir Macedo, ninguém é obrigado a fazer nada. Né? O que acontece é o seguinte, a moral sexual cristã, ela é muito restrita, sexo dentro do casamento. E isso vale para o pessoal que fica aí, né, dormindo para cima e para baixo com qualquer um. Né? Isso também é a mesma coisa, está no mesmo campo de erro, tá certo? A moral sexual, ela prevê a abertura para os filhos, ela prevê a unidade do casal, né? Quer dizer, o ato sexual tem uma finalidade unitiva também, e ponto final. Se você sai disso, você incorre em pecado, tá certo? Então, isso é uma verdade, isso é um bem objetivo, né? Você valorizar as coisas que são certas, só que você obrigar as pessoas a seguirem o que você pensa também não é um negócio certo. O princípio da diversidade, ele vale porque ele permite o amor, a pessoa escolher abandonar um estilo de vida vicioso para poder seguir um estilo de vida reto. Nesse sentido, só para completar, eu trabalho com um movimento religioso. Aliás, eu tenho alguns alunos que estão acompanhando de um curso que eu dou nesse aspecto. E assim, diretamente, só para fechar o que o Gui falou, que é o comum da mesma ideia. Se alguém que não é religioso ou conservador pergunta para mim, eu vou falar, olha, o que eu, indivíduo, porque o conservadorismo preza pela ideia da individualidade, eu não posso impor sobre você minha cultura. O que eu falo? Isso, na perspectiva cristã, é pecado. Não estou falando isso no caso específico de religião, não. Algum valor que seja contra a igreja. Então, isso é pecado. Eu não procedo dessa forma pela minha consciência cristã. Você é cristão? Não. Então, a vida é sua. Exato. Então eu não tenho nada com isso. Então, assim, eu não vou opinar na sua vida, né, tal. Exato. Uma vez que o Estado... E não há problema também, né, de uma pessoa conservadora que tem um posicionamento dizer que não concorda. Você sabe que existem relatos? Dizer? Porque, eu não estou assim, falando que seja fato. Não concordar não é proibir. Não, entendeu o que eu estou querendo dizer? A discussão, a abertura para o debate, ela é uma das características do espírito filosófico de quando a filosofia produz alguma coisa. Né? Quer dizer, eu não preciso estar de pleno acordo com você em tudo. Né? A gente às vezes pode ter, quer dizer, não vou falar só da questão da moral sexual não, tá? Porque as pessoas hoje se sentem muito ofendidas quando a gente fala de moral sexual, porque existe uma inversão. As pessoas acham que a identidade delas é definida pela preferência sexual que ela tem. Eu acho que isso é você rebaixar as maiores qualidades do seu espírito. Né? Eu não me defino pelo jeito que eu faço sexo. Né? Eu me defino por outras coisas. Mas o meu ponto é o seguinte, em outras matérias também, né? Se essa abertura para contradição e para o debate, né? Para a gente discutir ideias contraditórias não existisse, eu não poderia ter amigos protestantes, não poderia ter amigos ateus, não poderia ter amigos de qualquer outra religião que fosse, não poderia ter amigos que não gostam de filosofia, por exemplo. Quer dizer, isso tudo é plenamente possível. Né? Essa abertura às contradições é fundamental para um ambiente filosófico saudável. Tá? Convido todo mundo a discordar de mim, inclusive, por favor. Tá. Outra coisa importante aqui qual a diferença de um conservador para um libertário? É o oposto. Ele fez a pergunta aqui, colocou aqui.
O libertário... É o John. Obrigado, John, pela pergunta aqui, tá? Valeu, estamos respondendo aí. Outro dia me perguntaram por que eu sou conservador. Acho que a resposta que eu dou dá mais ou menos nesse sentido. Senhor, por que você é conservador? Eu disse, olha, eu sou conservador porque eu prefiro encontrar na sociedade elementos que eu ame e que eu luto para preservá-los, do que identificar esses mesmos elementos e lutar para desconstruí-los. Então o conservador busca preservá-los. Um progressista ou busca desconstruí-los para que nasça uma nova moral. Mas aqui eu vou fazer uma pequena ressalva, porque os progressistas, que eu conheço alguns, na grande parte pelo menos, se definem como progressista, às vezes se define até como comunista abertamente, mas quando você expõe o que é comunismo, pelas ideias dos pais fundadores do comunismo, quando você apresenta para um comunista católico, um comunista cristão, né, a contradição que existe entre a natureza incontornável do materialismo comunista com a perspectiva da vida após a morte, etc., né, as pessoas, na hora que entram em contato com isso, falam, não, mas aí não é isso que eu acredito. Quer dizer, o que Tá acontece... na esfera da superficialidade. Pois o que existe, na verdade, na nossa cena de convívio político é uma grande histeria, tanto para o lado conservador quanto para o lado progressista, ou para o que for, e as pessoas elas pensam com o sentimento, elas batem o olho em alguma coisa, seja pelo sentimento de clube, ou por ir com a cara de determinado autor, por gostar da ideia, por gostar do modo de vida de determinados núcleos, a pessoa fala, sou isso, sou aquilo, e ela sente essa necessidade de pertença, então assim, ela acha que tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas na verdade não, né? Assim, a minha sugestão é que a gente dê um passo atrás, né? Isso, se for possível, pelo menos entre amigos, né? Dê um passo atrás nessa dicotomia entre conservador e progressista e volte a pensar o seguinte, peraí, certo ou errado, bom ou ruim, útil ou inútil, né? Funcional ou não funcional. Eu acho que esses argumentos eles encontram pontos em comum entre as duas esferas aí, né? Mas... Não? Quero, tranquilo? É porque assim, cara, quando a gente fala do movimento progressista, só para dar uma noção, o progressismo e o libertarianismo também têm diferenças. Sim. Né? Porque o libertarianismo, em momentos, ele pode ser reacionário. Né? E o movimento progressista, ele tem uma conotação mais para a política. A conotação é mais política, né? O libertarianismo, ele é uma coisa mais voltada para o... Bom, é o que eu entendo, por uma questão moral. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O libertarianismo é aquela coisa, né? É a valorização extrema da ideia do contrato social, mas assim, levada ao pé da letra. Você não é obrigado a obedecer nada que você não assinou, basicamente, né? Mas o que te obriga, isso é uma contradição interessante do libertarianismo, né? O que te obriga a respeitar os pactos que você fecha? Se não existe nenhuma instância superior que vai te obrigar a fazer isso. Porque um dos princípios do direito básicos, desde que o direito existe, é o seguinte: se um juiz vai arbitrar um caso, ele tem que ser mais forte que as duas partes. Se não tiver uma parte mais forte que os dois assinantes do contrato, e aí, quem obriga o cumprimento? Você sabe que o Burke, ele chega a falar da ideia de contrato social. Aliás, ele propõe um novo contrato social. Porque quando você pega os contratualistas, mesmo os mais extremistas, olha eu falando extremista, os mais libertários, vamos chamar assim, o contrato é entre os indivíduos que compõem uma sociedade para que haja progresso. O Burke fala, não, é verdade, você tem que ter um contrato. Só que para o Burke, o contrato ele é feito entre os vivos e os mortos. Isso. Por conta da tradição. Porque o conceito de sociedade para o Burke a sociedade ela é constituída dos vivos, dos mortos e aqueles que estão por nascer, né, que estão por vir. E, pô, uma concepção muito louca, né, você entender. Mas espera aí, como assim os mortos? É o respeito aos mortos, que é a tradição, né, que é colocado. E nem tudo que é tradição é ruim também. Não. Porque o que acontece? Existe hoje uma certa associação de imagens que tudo quando você coloca que é tradição, entende? Primeiro vem com uma ideia de velho, e aí a gente tem que separar uma coisa, porque quando a gente fala de algo, ser velho não quer dizer que você é antigo ou antiquado, né? Ser velho você pode ter muita idade, mas você pode mudar no tempo e no espaço, né? Você pode trazer renovações, você pode trazer melhorias. O antigo sim, o antigo parou no tempo,
né? Vamos dizer assim, o antigo é aquilo que ficou no tempo e não trouxe mudança, não conseguiu ter mudanças. Então a ideia dessa questão de tradição, nem sempre ela é uma conotação negativa. Cuidado com isso, né? Porque senão nós temos alguns erros aí. Por exemplo, é uma tradição, né, milenar as mulheres lidarem com as crianças. Não que os homens não devam, mas as mulheres, primeiro pela questão biológica, que elas passam pelo processo, né, e também pelo segundo ponto, que é, elas aprenderam durante muito tempo, né, quer dizer, a experiência de mãe para filha, de neta e tudo mais, em como lidar com crianças. Agora, isso não impede de que um homem faça o mesmo, aprenda a desenvolver. Só que para o homem é muito mais penoso, porque ele vai ter que, vamos dizer assim, não tem atalho. Né? Ele vai ter que caminhar para conseguir entender como é que funciona. Mas olha como que a circunstância dita muita coisa. A mãe morreu, e aí, o pai faz o quê? Ele Exatamente, é obrigado a assumir, entendeu? vai ter que assumir. Então, não tem, a circunstância ela dita muita coisa. Aham. Ou então, não só a mãe morreu, sei lá, o pai é um incompetente completo e a mãe é uma ótima administradora. Entendeu? Então, assim, a circunstância ela tem um peso muito forte. E outra coisa, né, cara? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, a administração doméstica, a mulher entende de economia, né? Exatamente porque ela gere a casa e tudo mais. Então, quer dizer, vem de uma tradição também, né? Tem esses aspectos todos. O que eu acho que a galera entende, sabe, hoje, Gigi, sabe, Gui, é o seguinte: quando você fala que você valoriza a família tradicional, as pessoas logo já entendem que qualquer outro tipo de família é errado. Entende o que eu quero dizer? Quando nós falamos que a família tradicional, ela durante séculos, ela foi o que manteve a sociedade e trouxe a 7 bilhões de habitantes, não quer dizer que outros modelos de família não possam existir, né? E inclusive respeitar aqueles modos diferentes de família. Mas isso não quer dizer também que deve se anular a família tradicional. Entende o que eu quero dizer? Sim. Né? Uma coisa, por isso a diversidade. Bateu na porta, eu vou atender, mas isso é a diversidade ali tudo, tá? Eu só vou atender a porta aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer nesse sentido? Sim, entendi. Tá? Vocês podiam comentar sobre isso? Rapidinho? Uma outra pergunta aqui, cara. Quer que eu abra a porta pra você? Não, peraí que eu já vou pegar ali pra ele, viu? Tem uma outra pergunta aqui, cara. Putz, eu perdi a pergunta porque o negócio rodou. Mas era sobre a questão de tradição. Mas eu posso comentar essa questão da família um pouquinho antes? Enquanto você... Não, pode não, tô brincando. Eu fico pensando aqui numa perspectiva bem material, né? Que é o que eu ganho com determinadas atitudes. Né? Vamos pensar na questão do casamento, por exemplo. O que eu ganho com isso? Quer dizer, qual que é a vantagem de você casar no papel e envolver Deus e o Estado no seu relacionamento? Porque pensa bem, se a gente pegar por uma perspectiva... é uma pena o Adriano não estar aqui para conversar com a gente, né? Mas se a gente pega uma perspectiva aí, né, mais hedonista um pouquinho, que a gente herdou, né, daquela evolução desde os anos... quando que foi? Foi 48 que eu vi um videozinho da Disney falando de planejamento familiar. Eu acho que foi um treco assim, cara. Foi no meio do século passado isso aí, né? Desde lá, eles já vêm tentando falar, né, que o importante de uma família é a sua felicidade. Então, se você tem 10 filhos com essa plantação, você passa fome. Mas se você tem só 3 filhos, aí você vai ter bastante comida, ainda vai vender um tanto de coisa, vai comprar o seu radinho ali, que não sei o que lá. Então, quer dizer, essa troca, né, quer dizer, da causa final, da estrutura da família, para a felicidade do casal, ela gerou um certo efeito, que é a felicidade individual de cada um, né? E isso aí já gerou aquela coisa, quer dizer, o divórcio, ok, né, pode ter, que não é nenhum problema. E se você já não está mais feliz com a sua esposa, por que você não juntar mais 3 esposas no pacote? Então, quer dizer, ou então, porque, sei lá, por que não 2 esposas e 2 caras ali? O importante é ser feliz e tal. Então, essa mudança da perspectiva original da família, que tinha o foco nos filhos, para a felicidade do casal, ela permitiu essa abertura de raciocínio. O que eu ganho envolvendo Deus e o Estado numa configuração de relacionamento em que o único interesse meu é ter satisfação minha ali, a minha endorfina rodando, entendeu? Então, vai que de repente eu fico infeliz com o negócio, quer dizer, infeliz que eu digo assim, né? Não tem mais oxitocina produzida no cérebro, não tem mais endorfina liberada, não aguento mais olhar pra cara da pessoa ali e quero rachar fora.
Pra que eu vou complicar tendo que dividir meus bens, tendo que envolver Deus, envolver a igreja? Não tem motivo para isso, né? Quer dizer, é uma estupidez enorme você fazer um contrato gigantesco, uma complicação burocrática só para ser feliz ali em termos químicos no relacionamento. Agora, quando você tem um elemento perene que surgiu dali, que são os filhos, né? Aí você não tem mais aquela ideia de você ser feliz simplesmente, você tem uma responsabilidade, né? Goste ou não da mãe, você tem que criar aquelas crianças para sempre, entendeu? Quer dizer, e mesmo depois de criar, né, com 60 anos os seus filhos, eles são seus filhos ainda. Então, assim, essa perspectiva perene, né, esse resultado que não se apaga de uma união entre um homem e uma mulher, é que é a matéria, na verdade, de direito do casamento. Né? Quer dizer, as crianças que estão envolvidas ali que são o interesse da coisa. Não tem razão. Se você, não digo nem para as uniões homossexuais, outros tipos, nada disso. Se você não quer ter filho, você vai casar para quê? Você vai complicar essa situação para quê? Sabe? Então, assim, é lógico, né, que nos tempos modernos a gente entende o relacionamento com outras facilidades. Você poder, sei lá, ter abatimento de imposto. Mas, cara, é tão pouco isso aí. É tão loucura, pouco, né? Loucura, sabe? Se envolver Deus e o Estado por causa de medidas de conveniência no plano de saúde, sabe? Assim, uma coisa pequena, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de família tradicional, pensando por essa perspectiva, não é para impedir as pessoas de terem relacionamentos. Não, mas é porque a matéria complicada que exige complicação são as crianças. Se não vai ter, vai complicar para quê? Sabe? É só isso. É uma questão prática. O né? Diogo, que foi aluno nosso há muito tempo atrás, Diogo Rocha, ele falou pra gente fazer um comentário sobre a questão do governo Bolsonaro e do conservadorismo. Tá, posso fazer Manda ver. essa reflexão? Então, cai no que a gente começou no primeiro vídeo falando. Gente, eu vi que vocês perguntaram, mas só que rodou. E eu tô voltando lá, só que Tem assim, quanto eu tô tempo de entrando vídeo, aqui. Não, tem mais 20 minutos. Tá. Então, Não, 16 minutos. Bolsonaro e conservadorismo. Cai no exemplo que eu dei logo no comecinho da primeira parte da nossa live. Uma coisa, a gente tem que diferenciar o que é o conservadorismo do que é uma postura conservadora. Tá? O conservadorismo é muito mais profundo do que uma mera postura conservadora. O que é o presidente Jair Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro tem uma postura conservadora. Que, dentro do escopo da última eleição, é aquele que se aproxima mais daquilo que o conservadorismo busca. De tradição. Mas, por exemplo, não é se dizer bolsonarista, imediatamente te separa do princípio do conservadorismo. Porque o conservador não tem política de estimação. Exatamente. Então, outro dia aconteceu isso na sala dos professores. Uma professora de orientação progressista comentou: a gente estava fazendo na sala de uma turma qual é a gaveta que a gente coloca cada um dos professores. E colocou vocês na gaveta do bolsonarismo. Eu falei, então pode me tirar dessa gaveta. Porque como conservador, eu não tenho política de estimação. Tá? Então, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um sujeito de postura conservadora, que não tem uma filosofia do conservadorismo, que acabou sendo a opção dentro do cenário político para aqueles que querem manter a tradição, querem preservar os costumes dentro de um cenário. Mas não significa, por exemplo, que em 22 eu votaria nele de novo dentro de um cenário. Entendi. O cético que sou, olharia todo o processo. Por exemplo, num primeiro momento, a minha opção em 18 era o João Amoedo, por conta das bases de uma economia liberal e tal. Só que durante a campanha ele foi assumindo posturas, por exemplo, alinhamento com a pauta de Agenda 2030 da ONU, que peraí, como conservador ele não está dentro dos meus critérios. Então ele não é opção. Então, na véspera da eleição, porque o cético nunca vai levantar uma bandeira, então na véspera, ok, quem eu vou votar? Nele. Uhum. Agora, eu estou falando do eleitor para o presidente, agora do presidente para o conservadorismo. No momento em que o Bolsonaro percebe que o brasileiro é essencialmente de postura conservadora, que está buscando isso, que em sua maioria já não se identifica mais com essa política ideológica das esquerdas que governaram o Brasil, do Fernando Henrique Cardoso para cá, aliás, do Collor para cá com aquele pequeno intervalo do Itamar, mas vamos chamar isso de social-democracia.
Então, o brasileiro já não suportava mais isso. Ele falou, peraí, aqui eu tenho espaço. Eu penso, falei o Bolsonaro, eu penso mais ou menos do jeito que esse pessoal está pensando. Eu posso ser a opção que eles querem. E aí, nesse momento, aparece a figura do professor Olavo de Carvalho. Que não foi o professor Olavo de Carvalho que se oferece para o presidente da República. Foi o presidente que tem contato com a literatura do professor Olavo de Carvalho e falou, peraí, tem um cara aqui que fala de conservadorismo aqui e que eu posso ter adepto. Aí ele coloca, durante a campanha eleitoral dele, os livros do professor Olavo na mesa, e aí esse movimento conservador, que não tem uma postura conservadora, mas tem uma ideologia do conservador, ele fala, peraí, esse cara tá sendo influenciado por alguém que eu concordo. Então vamos votar nesse cara. Então o que o Bolsonaro é, na prática? Alguém de uma postura conservadora que se ofereceu como a solução para essa tendência. Outro dia eu vi alguém falando assim, o Brasil hoje vive uma onda conservadora. Eu não concordo com isso. A gente viu um mar conservador. Aliás, a gente sempre teve um mar conservador. O mar ele sempre existiu. O que acontece é que nesses últimos anos esse mar se agitou e aí subiu a onda. Mas o mar ele sempre existiu. Eu gosto de chamar essa onda de onda reacionária, porque as pessoas simplesmente mostraram resistência com algo que parece que eles não quiseram mais, mas todo mundo perdido. Ninguém sabia direito para onde ir. Então assim, é só a reação. Não quero isso. Mas o que você quer? Grilos na floresta. E aí tem uma coisa importante, pessoal, que é o seguinte. Vou voltar ali na pergunta do Diogo, que é o seguinte. Quando o Bolsonaro fez... Existe uma diferença do Bolsonaro presidente e o Bolsonaro candidato. Na campanha dele, o que o Bolsonaro falava e que casa com o conservadorismo? Eu vou colocar ministros técnicos. Sim. Então, veja bem, o que é a ideia? Eu vou colocar dentro do espaço da saúde alguém que seja técnico na saúde, na economia, na educação, enfim. Eu vou colocar técnicos. Né? E o que acontece? O discurso conservador de pragmatismo, e aí a gente tem naquela ideia, né, prática também, que eu queria tocar nesse assunto do pragmatismo lá atrás, cara, só que eu não toquei nesse assunto. Entendeu? Porque a gente está falando do ceticismo, eu queria falar do pragmático também, mas enfim, só pra gente, né? Então, na campanha, quando ele colocava os livros do Olavo de Carvalho, aquela coisa toda tal, que houve realmente esse movimento todo, nós temos inclusive movimentos no Brasil que eram ditos conservadores, que começaram a aproximar do governo Bolsonaro, que hoje já estão criticando. O próprio professor Olavo. O próprio Olavo hoje ele fala, não, peraí, esse cara não me representa. E que tem ojeriza desse pragmatismo, inclusive. Sim, exatamente. Então, assim, aliás, só aproveitar que só tirando. Então, assim, quando ele assume a presidência, e aí começa uma grande negociação para se manter no poder político, porque, na verdade, a grande ilusão nossa é achar que o presidente manda no Brasil. É sacanagem, entendeu? Porque essa é uma grande ilusão, né? Porque a gente acha que ele tem poder. E eu acho que uma das frustrações é o cara assumir a presidência e falar, cara, eu acho que eu não mando em nada mesmo. Tem muitas instâncias aí governando. E aí ele tem que começar a se adequar a tudo isso, e aí isso vai quebrando. Sim. Mas né? só aproveitar que surgiu o nome, porque senão vai acabar a live e aí... Vai acabar mesmo. E aí não tem como não falar disso. Hoje em dia, falar o nome Olavo de Carvalho cria uma ojeriza nas pessoas. Libera ali pra mim. Obrigado, presta. Vai falando. Cria uma ojeriza nas pessoas que... as pessoas acham que o Olavo de Carvalho surgiu faz 5 anos. Não. O professor Olavo, na década de 90, ele trabalhou em todas as redações de jornais dos grandes jornais do Brasil. Então, e outra coisa, tem que separar a figura do professor Olavo de Carvalho do Twitter do escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Aquilo que a gente vê no Twitter não é aquilo que é na realidade. O professor Olavo é uma pessoa profundamente intelectual. Inclusive, eu não gosto de pensar em Olavo de Carvalho misturado com política, cara. Porque isso, assim, tira o valor fenomenal que o curso de filosofia dele tem, sim, que foi de trazer depois, assim, eu não vivi os tempos que vieram antes, né? Mas depois de tempos que eu não sei contar, em que a filosofia foi reduzida a uma curiosidade antropológica para a prática da filosofia de fato. Na aula 1 do COF, cara, ele traz um exercício filosófico que você fala, putz, né? Quer dizer que não era só teoria, eu vou aprender quem foi Aristóteles e a vida dele. Não, eu vou tentar
ver o que esse cara fazia e tentar fazer igual. Então assim, é isso que o curso de filosofia dele traz. E Aristóteles pronunciadamente, né? Quer dizer, tem uma influência aristotélica muito forte na obra dele, né? É você tentar, por uma cadeia de tradição, ver quem foram esses filósofos de antes e fazer igual, saca? Isso é uma coisa que nos cursos de filosofia, se você for falar na faculdade de filosofia que você vai fazer isso, o povo dá risada, você fala, vai para outro lugar, vai contratar, sei lá, um tarólogo, né? Pra descobrir o que você tem que fazer da sua vida. Porque quando você quer fazer igual um filósofo, eles vão considerar que você não tem pensamento livre. E ainda tem essa, né? A arrogância de você ter que ter uma obra própria e não poder se escorar. Isso é um erro. Por isso a importância de desmistificar a ideia do professor Olavo de Carvalho, que não é reduzido a um guru do Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. É um sujeito de uma produção filosófica de décadas, que entrou nesse meio, talvez, na hora que ele se viu nesse meio, viu que não tinha como sair mais, não sei, mas que não é essa figura negativa que foi sendo construída ao longo desses últimos anos.